Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana de estudos, em mais uma semana de reflexão, mais um acolhimento com Jesus, baseado no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Hoje o capítulo 113, lição 113, que tem como título Busquemos o Melhor. Vamos então fazer nossa prece inicial para que a gente possa começar, né? Para que a gente possa buscar os ensinamentos do Cristo, buscar o que a doutrina espírita tem a nos trazer de informação. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos para mais um encontro. Que os bons amigos espirituais possam nos assistir, nos intuindo para que possamos colocar aqui as palavras mais acertadas. E intuindo também para aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem, para que possam ser intuídos também para captar a mensagem aqui colocada. Graças a Deus. Muito bem. Gente, busquemos o melhor. Tem uma citação inicial de Jesus, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3, que é uma pergunta. Por que reparas o argueiro do olho do seu irmão? Por que reparas o argueiro no olho do seu irmão? E o título do capítulo, Busquemos o Melhor. E aí Emmanuel começa o texto da seguinte forma. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. De novo, depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e de inexperiência. Muitas das vezes assim como somos nós, né? Muitos de nós temos uma jornada na virtude, praticando bem, participando de trabalhos sociais, de trabalhos assistenciais, e por trás, né, desse voluntário, por trás dessa pessoa, revela-se muitas das vezes mãos calejadas no trabalho e um coração ferido por golpes de ignorância e de inexperiência. Somos nós. Por trás, sempre, de uma pessoa que está empenhada na virtude, tem um coração ferido por golpes. E precisamos, por trás disso tudo, acima de tudo, para não aumentar mais a ferida, que nós possamos esquecer um pouco o julgamento, esquecer um pouco a crítica, a quem quer que seja, porque justamente nós não sabemos o que existe por trás de uma situação. Seja quem for, né, gente? Seja quem for. Qualquer irmão. Jesus mesmo nos recomendou, não julgues para não seres julgados. Então, a pior de coisas é o julgamento. Por que a pessoa falou assim, não falou assado? Por que a pessoa se comportou assim, não comportou de outra forma? Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? E nós precisamos ter aquele pensamento, né? Se a gente recebe uma ofensa,
É porque a gente não sabe, muitas das vezes, o que essa pessoa que ofendeu está passando. Às vezes são dores profundas, são marcas no fundo da alma, como Emmanuel coloca aqui, coração ferido por 1000 golpes de ignorância e de inexperiência. Nós não sabemos. Como diz um grande amigo meu, que possamos fazer a nossa parte. Que possamos fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Buscar sempre os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, buscar sempre a nossa colaboração, o propósito no bem. Essa é a nossa parte. Esquecer críticas, esquecer julgamentos. Se receber uma ofensa, claro, pode mexer com a gente, mexe um pouquinho. Talvez antigamente mexia mais, hoje já mexe menos, mas não adianta a gente ficar alimentando isso de dentro da gente. Não vale a pena. Compreendo perfeitamente que muitas das vezes isso mexe ainda porque nós ainda somos criaturas imperfeitas. Mas que possamos rever isso de alguma forma, né? Justamente com base nessa última frase desse parágrafo aqui do texto. Coração ferido por 1000 golpes de ignorância e de inexperiência. Continuando. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Hoje é só puxão de orelha, né? Essa malícia que nos é própria, a nossa malícia, o que nós falamos aqui há pouco, né? O julgamento, a crítica, tudo isso é malícia. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Que às vezes, o que ele está querendo dizer aqui? Às vezes nós estamos tão focados em criticar, tão focados em julgar, tão focados em apontar o dedo, que a gente esquece, que ele chama aqui das grandes realizações. São as grandes oportunidades que muitas das vezes surgem nas nossas vidas, que nós não enxergamos porque nós estamos cegos, míopes, naquele ponto, naquela pessoa, naquela ofensa, naquela crítica, naquele julgamento. Nós estamos focados ali e a gente esquece do resto. E não pode ser assim. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não pode ser assim. Nós precisamos exercer a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, que é a caridade, é o conceito de caridade segundo Jesus. Precisamos estar alinhados com isso para esquecer esses episódios pontuais que acontecem nas nossas vidas, né? Que pode acontecer em qualquer ambiente, estamos sujeitos a isso, é dentro de casa, né? É no ambiente familiar, é no trabalho, é na escola, seja onde for, estamos sujeitos a isso. E não precisamos absorver essa energia. E sim estarmos atentos a grandes realizações, grandes oportunidades que ocorrem nas nossas vidas. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Pequenos nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. São os desafios das nossas existências, os desafios que ocorrem, são as pedras no nosso caminho, que não vão servir para que a gente impeça de caminhar. Nós precisamos ultrapassar essas pedras, né? E ao ultrapassar essas pedras, nós vamos nos sentir o quê? Mais fortes. Poxa, eu superei. Antes eu me
tinha plena convicção de que não fosse capaz de superar essa pedra. Mas eu superei essa pedra. Com muita oração, com muita fé, com muita determinação, vontade, eu consegui superar. Me sinto mais forte. Isso nos faz mais fortes, né? Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas, melhor dizendo, que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? É uma pergunta que Emmanuel está colocando aqui, mas serve para a gente poder pensar também. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros? O mestre, nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia, ele desculpa os nossos erros, desculpa as nossas faltas. Cada vez que a gente erra, cada vez que a gente falta, de alguma forma, cada vez que a gente escorrega na casca de banana, ele nos desculpa. E aí a vida prossegue com novas oportunidades, com novos desafios, com novas questões. E se por acaso nós voltarmos a falhar, o Mestre também nos desculpa mais uma vez. Então, mas claro, a gente não pode também parar e pensar, então eu vou me preocupar com isso porque Jesus sempre me desculpa, sempre me perdoa. Não, eu tenho que também fazer a minha parte, né? Porque lá na frente isso vai ser cobrado. Então, se eu falhar 10 vezes, não quer dizer que eu vou falhar a 11ª vez. Na 11ª vez, eu vou parar e pensar, opa, eu não vou mais fazer isso, porque eu já errei muito. Então, eu vou rever por que eu estou errando para não errar de novo, né? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio por meio da incessante renovação. Então pensemos mais sobre isso, né? O título é Busquemos o Melhor, né? E o texto está perfeitamente alinhado ao que o título propõe, para que possamos sempre buscar o melhor. Não vamos errar, dar margem ao erro. Se errar, faz parte. Não quer dizer que a gente vai errar de novo, né? Precisamos sempre o quê? Buscar o melhor, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Muita paz a todos e até semana que vem, se Deus quiser.